e o tal de screen rec aparentemente está gravando, senhores. Então, efetivamente, eu acho que a gente pode começar a aula. Então vamos lá. Dúvidas? Não? Então vamos continuar avançando com a matéria, como a gente vem fazendo ao longo do semestre, assim, sempre, todo dia, matéria nova, né? Na verdade, teve um dia que foi fora até do horário de aula, um horário extraordinário, para tirar dúvidas. Então, o que abrir como a gente vem fazendo ultimamente, as notas de aula, referente ao tópico 8, penúltimo tópico. Não está claro para mim se a gente vai chegar a cobrir o 9 ou não. Então, nós estávamos na página 6, isso aqui, não, isso aqui já é 7. Discutimos esse ponto aqui, que eu estou marcando na tela, e a gente vai entrar nesta sessão. O uso da política econômica para estabilizar a economia. Então eu escrevo aqui o seguinte: os formuladores de política, vem da expressão em inglês policy makers, e eu não sei se a melhor tradução é formuladores de política, mas seria melhor executores, talvez, das políticas. Bom, mas vamos manter a tradução usual, formuladores de política. Devem usar as políticas monetária e fiscal para estabilizar a economia, ou seja, quando ela entra numa recessão, será que o governo deveria tentar mexer com a política monetária, com a política fiscal, se não para impedir, para amenizar o efeito da recessão? Caso afirmativo, quando? Caso negativo, ou seja, você não deve fazer, por qual motivo? Tá? Então essa é a discussão que a gente vai colocar. Antes, deixa eu aqui fazer um pequeno comentário sobre a política econômica no período de pandemia. Houve uma certa confusão aqui. A gente vai ver mais à frente que uma das ideias vem do Keynes, é que, por exemplo, a economia entra numa recessão, o governo deveria expandir os seus gastos para aumentar a demanda agregada e fazer com que o PIB não caia tanto quanto ele cairia, que o desemprego não cresça tanto quanto ele cresceria. Ok. Então, veja bem. Por que a economia entrou nessa recessão? Por exemplo, as pessoas mudaram, os empresários ficaram mais pessimistas sobre a trajetória futura da economia, reduziram o investimento, consequentemente caiu, isso impactou a demanda agregada, o PIB cai, assim vai discutir isso com mais detalhe. Aí começou a pandemia, o que aconteceu não só no Brasil, quase que no mundo inteiro. O tal confinamento, lockdown, né? Então, assim, fecha o comércio, fecha restaurante, fecha aquilo, pessoas vão ter que ficar em casa, não sei o quê. Obviamente, isso teve impacto sobre o emprego, né? Mas veja a natureza disso. Mas foi Perdão, vou colocar assim. A pandemia, mesmo que os governos não fizessem nada, a pandemia iria gerar uma recessão. Mas por que, Alexandre? Por exemplo, mesmo que fosse transitório, porque por exemplo, você pode imaginar o seguinte: você tem um choque, independente, não necessariamente a pandemia, por exemplo, uma nova tecnologia, por exemplo, automóvel, ele vai gradualmente substituir, como aconteceu no passado, foi gradualmente substituindo carroça, né? E isso foi ruim para o pessoal que trabalhava com o condutor de carroça, né? Outra revolução que aconteceu mais recente, existia uma profissão antiga que eu acho que hoje não existe mais, diminuiu muito, profissão de datilógrafo, né? Existia curso de datilografia, ainda existe isso? Acho que não, né? Não existe mais curso de datilografia, não existe? Existe isso? Professor, não sei, mas acho que não, né? Acho que não. Eu fiz um curso de datilografia quando eu terminei o ensino médio. Segundo grau, antes de entrar na faculdade, eu fiz um curso de datilografia. Então, basicamente, é porque isso apareceu que surgiu o computador de mesa, né? Que você pode digitar o seu texto, a sua carta no próprio computador. Então, isso tem um impacto.
para aquelas pessoas que trabalhavam no setor que vai ser substituído pelo setor que tinha uma tecnologia que foi tecnologicamente ultrapassado, isso é ruim, mas isso é ruim. Então, essas mudanças têm impactos reais, né? Então, basicamente, você pode pensar assim, para a sociedade como um todo é positivo, e se for pensar por esse nível de emprego, seria neutro, basicamente. Algumas pessoas, surgiu o computador, algumas pessoas que trabalham como datilógrafo começaram a perder emprego, em compensação outras pessoas como estavam ganhando, surgiram novos empregos para técnicos de informática, pessoas que montavam computador, davam assistência técnica ao computador, assim, novas lojas para vender equipamento de informática, assim vai. Então agora voltar para a pandemia. A pandemia, vamos pensar assim, surgiu a pandemia uma nova situação para a sociedade. As pessoas deixam de, com a presença do vírus circulando aí fora, as pessoas, por exemplo, passaram, independente da ação do governo, ir com menos frequência a shopping, a cinema e a restaurante. Isso já teria um impacto de gerar uma recessão. Se a pandemia fosse, a chegada do vírus fosse algo duradouro, como vai ser? O vírus vai ficar, mas você pode imaginar o seguinte: se o governo fizesse nada, começaria a haver um ajuste. Por exemplo, aumentou a demanda por serviço de entrega, né? Então, pessoas perderiam emprego, por exemplo, em restaurantes, mas novas vagas surgiriam em setores que efetuam para empresas que fazem entrega, transportadoras, né? Tá? Mas então, assim, nem que fosse algo transitório, a inclusão da pandemia ia gerar uma recessão, é óbvio. Aí vieram as medidas do governo de determinar o fechamento de vários setores da economia. Isso amplifica a recessão. Não estou dizendo que a decisão dos governos de mandar fechar esse ou aquele setor foi boa ou ruim. Não estou entrando nesse ponto. Isso é uma questão diferente. O que eu estou dizendo é o seguinte: essa decisão tem um impacto negativo para a economia. Apareceram umas pessoas aí dizendo não, que isso era bom para a economia. Eu, sinceramente, fico me perguntando que tipo de droga as pessoas estavam usando. Tenho zero de respeito. Meu cara, não tem jeito. Veja bem. Olha só, você chega e diz: vamos fechar todos os restaurantes. Isso tem impacto sobre a atividade. Vamos fechar todas as academias de ginástica, vamos fechar vários setores, vamos fechar o comércio, vamos reduzir a circulação de trem, de ônibus. Isso tem impacto sobre a economia. Tá negativo. Tentaram uns argumentos mais sofisticados, dizendo que o efeito de longo prazo seria positivo ou não, mas zero de fundamentação teórica, zero de evidência empírica a esse favor também, ou pouco, uma certa confusão. Mas o fato que, então, vou pensando, a política, a intervenção no sentido de fechar restaurantes e outros setores, contribuiu para jogar o PIB para baixo, ou seja, intensificar, pelo menos nos primeiros momentos, o impacto da recessão. O tamanho da recessão, o impacto do choque, o impacto econômico da pandemia. Aí depois, o que aconteceu? No Brasil e em outros países do mundo, os governos criaram programas de auxílio às pessoas que tinham afetadas. Aqui no Brasil a gente teve auxílio emergencial, né? Estados Unidos também teve algo nessa direção. E aí as pessoas, eu vi gente dizendo, não, isso é política para combater a recessão. Não, é algo diferente. A política para combater, quando a gente fala aqui, política para combater a recessão é o governo tentar, por exemplo, houve uma redução do investimento privado, o governo aumenta os seus gastos para tentar estabilizar a demanda agregada. O que estava vendo aqui é um outro tipo de intervenção do governo. Não era, ou até poderia ser na cabeça de alguns governantes. Vamos tentar combater a recessão. Vou tentar combater a recessão que eu mesmo criei. Que veja que o ponto é, quando a gente vai ver aqui, o governo passa a gastar mais para substituir a demanda, mas pensa a situação de um restaurante. O governo fechou o restaurante. Supõe que a ordem do governo é plenamente implementada. O governo fechou o restaurante. Aí supõe que amanhã, com os programas de auxílio, o governo conseguir gerar uma fila de pessoas na porta do restaurante querendo refeição. Não ia ter diferença, porque o restaurante foi fechado. Então, a ideia de que aquilo que foi feito aqui no Brasil
ou em outros países, por exemplo, um auxílio emergencial, falando especificamente no Brasil, era para tentar reduzir o impacto sobre o PIB, é confuso isso. É uma ideia equivocada. Não. O que aconteceu era mais próximo isso, a esse tipo de intervenção como o auxílio, como auxílio emergencial, estava mais próximo de algo como o seguro-desemprego. A função do seguro-desemprego principal é fazer com que as pessoas que perderam o emprego não fiquem sem renda, completamente desprovidas de renda. Tenham alguma renda, mesmo que menor do que elas tinham durante o período que elas estavam trabalhando. É a mesma coisa. O objetivo não era aumentar a demanda, ou não poderia ser, até talvez na cabeça de algumas pessoas que estavam executando implementando essas políticas, poderia ser, mas não faz sentido. Tá? Feito esse. Bom, então, assim, a ideia de não, a gente vai fazer uma política aqui para. Falando a partir de 2020, não, fazer uma política econômica para diminuir a recessão, mas peraí, o governo está mandando fechar tudo. Então, o governo quer. O objetivo deliberado era reduzir a interação das pessoas, e isso passou também por intervenções na atividade econômica. Bom, então assim, a queda do PIB era um preço a se pagar pela política pelas políticas de fechamento de restaurantes, academia de ginástica, restrição ao funcionamento do comércio e assim vai. Tá? Perguntas? Bom, então vamos em frente. Então vamos lá, estamos aqui na sessão discutindo o seguinte: o governo deve usar a política não para estabilizar a economia. Então, uma posição diz que sim, outra posição diz que não. Vamos discutir as duas. Caso a favor da política que o governo tenha uma política que se comporte de forma ativa, de forma a estabilizar a economia. Ou seja, surgiu uma recessão, ou estamos entrando numa recessão, o governo muda a política econômica. Então a pergunta que a gente colocou aqui no começo desse capítulo, isso é a página 7. Na página, logo aqui, supõe que o Congresso Nacional tenha aprovado um aumento generalizado de impostos. Como o Banco Central deve reagir, tá? Então, vamos voltar então para a página 7. Pergunta do começo do capítulo: qual deve ser a resposta do Banco Central do Brasil a um delta T positivo, uma expansão dos tributos? Se o objetivo do Banco Central for manter a demanda agregada inalterada, o Fed deveria expandir a oferta de moeda. Porque conforme a gente discutiu na aula passada, elevação do G aumenta a demanda agregada. Elevação do T diminui a demanda agregada. Então esse aumento dos impostos tende a reduzir a demanda agregada. Se o objetivo do Fed for, então, manter a demanda agregada no patamar anterior do Fed, do Banco Central. Então, até como eu fiz, né, peço perdão por isso, eu só reparei agora. Aqui tem BCB, aqui tem Fed, eu falando Banco Central em geral, tá? Num país genérico. Ele deveria expandir a oferta de moeda, que, como a gente discutiu antes, uma expansão da oferta de moeda aumenta a demanda agregada, desloca com a demanda agregada para a direita. Tá? Mas por que o Fed vai ia numa direção, o Tesouro no outra? Bom, é que o governo usa os impostos não só para impactar a demanda agregada, é uma consequência. Por exemplo, às vezes pode acontecer do governo precisar de mais impostos, porque se ele vinha com déficit há muito tempo, chegou a hora, tem que fazer um ajuste. Então ele vai aumentar os impostos, mas não queríamos que isso impactasse a demanda agregada. O caminho para tentar, isso vai impactar a demanda agregada. A maneira de estabilizar a demanda agregada, um caminho seria a expansão monetária. Tá? Então eu menciono no próximo bullet item que a questão discutida acima é um caso particular de um problema. Que questão? Aquela. E o que o Banco Central fazia quando tem uma expansão dos impostos? A questão discutida acima é um caso particular de um problema muito mais geral. O uso da política econômica para estabilizar a demanda agregada e, consequentemente, o PIB e o nível de emprego. Ou seja, produção e emprego. Nos Estados Unidos existe o Employment Act, ou seja, leis referente ao emprego, de 1946. O governo deve promover o pleno emprego e a produção. Então, uma consequência disso é que o governo não deveria ser fonte de estabilidade econômica,
Então, vendo, se o governo quer promover o emprego, pleno emprego, ele não deveria ficar tirando para todo lado. Eu quero dizer o seguinte, um dia o governo diz o imposto é muito alto, agora vamos reduzir os impostos, agora a gente vai ter esse programa de investimento, desistimos do programa de investimento, agora a gente vai fazer outra coisa. Não. O governo deveria contribuir para a estabilidade econômica. Né? Segundo ponto, a política econômica aí, ela precisa se ajustar aos choques. Porque quando tem um choque, por exemplo, crise do petróleo na década de 70, isso puxa, já coloca numa recessão, joga o emprego para baixo. Então, se o governo quer estabilizar, quer impedir que o desemprego aumente, ele vai ter que fazer alguma coisa. Vai ter que mudar a política econômica. Tá? Perguntas? Bom, no passado, o item 2, ou seja, política econômica se ajustar aos choques, parecia ser algo mais simples do que ele efetivamente é. O que você está querendo dizer, Alexandre? Pensar aqui, por exemplo, vamos sair da economia instante. Por exemplo, o que um médico faz? Pensar uma profissão deve ser altamente gratificante, né? Para quem gosta de lidar com pessoas. Um médico, essencialmente, se não salva vidas, ele contribui para o bem-estar das pessoas, né? Então, imagine que a satisfação que uma pessoa deve ter, um profissional da área de saúde, falando um médico, quando ele é chamado a fazer uma operação difícil, ele consegue fazer e salva uma vida. Então, um oncologista consegue salvar um paciente que estava com câncer, um câncer forte. Evidentemente, também tem o lado, há momentos que pacientes vão morrer, deve ser difícil para o médico também, né? Então, claramente, os médicos lidam com essas questões. Fazem algo bem, se não concreto, que pode tocar, mas está bem claro o que eles fazem. E os engenheiros também. Estou falando aqui do pessoal cuja a profissão requer um curso superior, né? Passagem pela universidade. Um engenheiro projeta um prédio, supervisiona a obra, né? Então, imagina, tem um terreno liso, um dia levanta um prédio ali, teve um ou mais engenheiros por trás disso. Fantástico. E o economista, o que ele faz? Até piada. Meu cara, passa num lugar cheio de ruína, pode ter certeza que teve o dedo de um economista ali. Essa é uma piada que se faz, mas se for pensar assim, não estava claro para mim quando eu entrei na faculdade. A economia não era uma coisa tão vou colocar assim, talvez na forma de melhor palavra, tão palpável como medicina e engenharia. E outra coisa, mas eu descobri na faculdade, outra coisa que eu descobri, por exemplo, imagina a viagem à Lua, colocar o homem na Lua. Tinha uma equipe de engenheiros, físicos, matemáticos trabalhando nisso, né? Fizeram contas e, vou pensar, olha que coisa sensacional. Tem que fazer o cálculo, como é que o foguete sai daqui para chegar lá na Lua. E não é se espatifar lá na Lua, pousar direitinho para o pessoal poder andar, e o pessoal volta e tem que sair da Lua, vir para a Terra, né? Os caras fizeram as contas que tinham que ser feitas, muito bem feitas, que houve sucesso, né? Aí então chegava, então, Alexandre, se eu quiser que a inflação do ano que vem seja de 3%, o que eu tenho que fazer com a taxa de juros? Meu cara, eu não sei responder essa pergunta. E não acredito que você vai conseguir um economista. Possivelmente você sair perguntando aí, chegar, economista, você sabe? Eu não sei, vai achar, não vai ter fazer muito esforço para achar um que vai dizer que sabe. Talvez ele até acredite que saiba. Mas o fato é que não existe essa resposta. Não há como responder uma pergunta dessa. Então, num certo sentido, se for comparar a economia com as áreas que estavam envolvidas no projeto que levou o homem à Lua, uma ciência bem menos desenvolvida. Né? Bom, por que eu estou dizendo isso? Que em algum momento os economistas estavam, na década de 60, 70, estavam super empolgados, achando que eles iam começar a fazer contas e dizer, olha, aumenta a oferta de moeda 5% que vai ter esse impacto preciso aqui sobre o produto. É isso que a gente tem que fazer. Não. Infelizmente, não. Bem mais. Algumas coisas que eles estavam ignorando. E vamos tentar, uma das coisas que demorar, por incrível que hoje a gente vê, é muito fácil,
entender, mas na época não perceberam. Depois alguém se dá conta, é evidente, né? Que, por exemplo, quando o caso de mandar um foguete à Lua, você não precisa se preocupar com a ideia de que a Lua vai tentar fugir do foguete, tá claro? O que eu estou dizendo é o seguinte: você não precisa se preocupar com a seguinte questão. Eu quero mandar um foguete à Lua, mas eu sei que a Lua, quando ela vê o foguete chegando, ela vai sair correndo, ou vai mudar a sua órbita. Não há essa preocupação, até onde eu sei, não é? Ou seja, colocando de outra forma, a Lua tem uma órbita relativamente previsível, a qual você pode calcular e utilizar as informações para colocar fazer com que o foguete chegue à Lua. E em algum momento tentaram ir nessa direção da economia, só que o problema é mais complicado. Por quê? Porque os agentes econômicos, eles são mais inteligentes do que a Lua. E eles reagem aos incentivos, às mudanças na política econômica. Vou tentar dar um exemplo aqui fora de economia. Suponha que numa certa residência tem um corredor, ele está com problema de rato, tendo uma infestação de rato. E aí eles descobriram, as pessoas descobrem, que se colocar um queijo aqui, aí que teria o resto do imóvel, um imóvel imenso, mas tem um canto ali, um pequeno depósito, se colocar um queijo, os ratos passam por esse corredor para pegar o queijo. Todos os ratos passam ali. Tá? Então a informação que você tem no momento, colocando um queijo aqui nessa salinha, nesse depósito, os ratos que estão infernizando as pessoas aqui, todos eles vão passar por aqui. Aí então eu vou fazer o seguinte: eu vou aqui colocar uma fogueira aqui no meio. Então, botar o queijo aqui, colocar uma fogueira no meio, e quando os ratos vierem, eles vão passar pelo fogo e vão morrer queimados. Vai funcionar? O que vocês acham? Certamente não. Não, né? Porque os ratos são inteligentes o suficiente para não cruzar o fogo, né? Simplesmente vão deixar de ir lá buscar a fogueira. Então, assim, o ponto é, se os ratos fossem como a Lua, eles simplesmente continuariam passariam por ali. Né? Então, eu estou falando de ratos, vou pensar agentes econômicos, consumidores, empresários, eles reagem. Então, por exemplo, vamos aumentar a tributação sobre a riqueza. Isso vai impactar, entre as coisas, a acumulação de capital da sociedade. Vamos mudar a tributação sobre o consumo. Essa mudança é temporária, permanente. Tem várias complicações. Então, está longe de ser simples que os economistas consigam então gerar, por exemplo, uma coisa, um manual, ou então um roteiro para a política macroeconômica, onde lá esteja alguma coisa do tipo: se você quer que a inflação seja 5% em 2022, você precisa fazer essas 3 coisas aqui com a política monetária. Não tem isso. Bom, então, isso que eu estou dizendo, desculpe. Então, nesse exemplo que eu apaguei aqui, a ideia de que os ratos que seria equivalente a que os ratos não passariam pela fogueira, demorou um pouco a chegar na economia, não com os ratos, mas que o ponto é, a gente faz algumas coisas com a política econômica, e aí a gente vai ter tais resultados, aí os resultados não vinham ou estavam diferentes, mas para que está acontecendo? Não nos demos conta que os agentes vão reagir à política econômica. Era isso que estava acontecendo. Então, basicamente, se as pessoas vinham constantemente consumindo 0%, então, colocando, aqui a gente falou que a propensão marginal a consumir, que a gente tratou como se fosse constante. Por exemplo, a propensão marginal a consumir pode ser afetada pela política econômica. Então, o governo muda a taxa de juros, pode impactar a propensão marginal a consumir. Então, por exemplo, essas contas que a gente fez aqui, que pressupõe que a propensão marginal a consumir era constante, a gente fez aqui, acho que um pouco antes. Aqui, nesse tópico aqui, elas são mais complicadas, tá? A utilização desses resultados. Bom, dito isso, então vamos lá. Então, caso a favor da política de estabilização, a gente discutiu. O caso contra uma política ativa de estabilização. E o argumento apresentado no livro-texto são as defasagens dos efeitos da política monetária e fiscal. Então vamos discutir esse ponto aqui. Política monetária.
os efeitos de uma expansão monetária têm duração longa e são incertas. Por exemplo, se a oferta de moeda crescer 10%, no longo prazo, após N, digamos 60 meses, a gente não sabe, provavelmente a gente não sabe quem é esse N, nós deveríamos ter uma elevação equivalente no P. Então o P deve crescer 10%, de acordo com a teoria quantitativa da moeda. No curto prazo, a gente vai ter impacto sobre o PIB. Problema, não sabemos exatamente o valor do N, nem o que acontece com o produto nos primeiros 11 N-1 meses. Então vamos lá, olhando para aqui. Se a oferta de moeda crescer 10%, a gente sabe que após um número de meses, por exemplo, N, que eu estou chamando de N, a gente vai ter uma elevação equivalente no P, de 10%, no nível de preços. Curto prazo, vamos ter impacto sobre isso. Problema, não sabíamos qual o valor do N, se é 60 meses, 80 meses, 50 meses. Segundo, não está claro também exatamente o que vai acontecer com o produto durante os primeiros N-1 mês. Supõe que, por exemplo, o N seja igual a 60. O que acontece então com o PIB nos 59 meses? Ele sobe imediatamente e começa a cair gradualmente, ou espera 10 meses para começar a subir no 11º? Não está claro. Tá? Então, ou seja, nós não temos um procedimento mágico que nos permita fazer, ou seja, as afirmativas e que elas estejam corretas, né, evidentemente. Do tipo, um crescimento de 5% na oferta de moeda fará com que o desemprego seja de 4% ao longo do próximo ano. Nós não temos esse procedimento. Tá? Então, e assim, se você quisesse realmente utilizar a política monetária para fazer algo bem, sintonia fina, quero puxar o desemprego de 8% para 6%, você precisaria ter esse tipo de procedimento. No máximo, você tem linhas gerais. Um aumento na oferta de moeda tem um impacto transitório, talvez, de reduzir o desemprego. Tá? Mas com número quantitativo, 5%, 4%, não tem. Problema similar ocorre com a política fiscal. Tá? Tem o mesmo tipo de problema, impacto de curto prazo, longo prazo, duração, quanto tempo demora para ter o pleno efeito. Além disso, a política final tem um agravante. As mudanças de maior magnitude na política fiscal frequentemente precisam ser aprovadas com alguma antecedência pelo legislativo. O que você quer dizer, Alexandre? Por exemplo, aumentar imposto, ou criar um imposto novo tem que ser aprovado para incluir no orçamento de 2023, tem que ser aprovado ao longo de 2022. Então, durante o ano de 2022, o governo não pode criar um imposto novo e cobrar no próprio ano de 2022. Então, assim, o governo pode criar um imposto em 2022 e cobrar. Então, aperto fiscal, aumentar imposto, isso aqui no Brasil tem não sei dizer os outros países, mas você tem essa restrição. Criação de imposto tem que ser aprovado com alguma antecedência. Redução é mais fácil de passar, até onde sei. Aí o governo consegue. Expansão dos gastos, aí tem regra, tem um orçamento que é aprovado, aí precisa negociar com o Congresso também. Então, vou colocar assim, a utilização da política fiscal requer maior articulação política do que a utilização da política monetária. Tá? Aí, alguém ia fazer uma pergunta? Não, Bruno, só abrir o microfone por eu aqui. Tudo bem. Tá. Tá. Bom, mas tudo bem. Mas no geral, gente, alguma pergunta, dúvida no momento? Então, outro problema que dificulta a implementação de uma política de sintonia fina. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: aconteceu alguma coisa, por exemplo, choque de petróleo, guerra no Golfo, uma nova guerra no Golfo, puxou o preço do petróleo para cima, onde está a política econômica? Normalmente o estado da economia numa data, estou chamando aqui de T, não vai ser conhecido antes da data T+1. Por quê? A apuração das estatísticas. Entre eles. Tá? Mas não é só isso. Por exemplo, uma taxa de inflação relativamente alta em um dado mês é um evento transitório ou não. Ou seja, pensa assim, a inflação vinha sempre na faixa de 0,1% ao mês. Aí chegou no mês, ela bateu em 0,7%. Vem cá, isso foi só esse mês, ou só o próximo mês, ou é algo permanente? Inclusive, isso aconteceu agora nos Estados Unidos. A inflação lá subiu, está bem alta. Mais alta nos últimos 40 anos.
quando começar a surgir a coisa de 6 meses, as notícias que a inflação estava muito alta, o discurso do governo americano é: não, isso é transitório, e da Reserva Federal também. Não, isso é transitório, vão ser 2, 3 meses de inflação alta e vão voltar ao patamar inicial. E realmente não estava claro, o governo provavelmente apostou no que era mais favorável para ele. Não, é transitório, não se preocupa com isso não. Não foi transitório, é permanente, já. Inclusive a Reserva Federal já admitiu que essa inflação mais alta é algo duradouro, vai ter que mexer na política econômica para lidar com essa inflação mais alta. Tá? Então, quando você. Então, nesse primeiro travessão aqui. No momento, supõe que a economia entrou no momento, passou para uma situação de inflação baixa para uma situação de inflação mais elevada. Demora um período, 6 meses, 1 ano, para ter certeza que realmente você está numa situação de inflação mais elevada e não um mero evento transitório. Tá? Perguntas? Então, por que isso atrapalha por isso de linha fina? Porque idealmente, se você está. Quando você percebesse que quando a economia tendo entrado numa política de inflação mais alta, você lidaria com isso imediatamente. Mas você não tem certeza, colocar assim, do diagnóstico. Pode pensar assim, vai precisar esperar um tempo para ter certeza do que está acontecendo. Outro ponto. Começa, o PIB está caindo, o PIB está em queda. O PIB demora um tempo para ser apurado. Por exemplo, o PIB de 2021 ainda não foi divulgado, até onde eu sei. Primeiro tem uma prévia, eu acho. Normalmente o IBGE, se não falo em memória, março ou abril, ele divulga o PIB do ano anterior. Tá? Então demora um tempo. O PIB está caindo. Você vai, no melhor cenário, você vai falando do PIB anual, só ficar sabendo disso no próximo ano. E aí, de novo, foi uma queda transitória, algo que aconteceu esse ano não vai se repetir, ou é realmente um problema mais persistente? Tá? Perguntas? Não? Então nós vamos falar agora de estabilizadores automáticos. Quem são esses estabilizadores automáticos? O que é isso? São mudanças na política fiscal que elevam ou contraem a demanda agregada durante uma recessão. Ou seja, acontece automaticamente, o governo não precisa fazer nada. Então existem vários países do mundo os chamados estabilizadores automáticos. Ou seja, o governo não precisa diagnosticar uma recessão, por exemplo, para mudar a política fiscal. Em alguma magnitude, o governo já vai aumentar os seus gastos. Por quê? Como eu disse aqui, independentemente da ação dos governantes. Um exemplo, seguro-desemprego. Olha o que eu estava falando aqui, o PIB está caindo, eu poderia estar falando, o desemprego está aumentando, a economia está entrando numa recessão, a gente não sabe. Mas estamos discutindo esse aumento do desemprego foi transitório, é permanente, o que está acontecendo? O fato é que, à medida que as pessoas ficam desempregadas, o Brasil também tem seguro-desemprego, elas começam a pedir seguro-desemprego. Então, e o governo paga esse seguro. Então, o governo automaticamente está aumentando os seus gastos, efetuando um desembolso. Tá? Então, assim, o existente seguro-desemprego é algo que faz com que o governo, né, não é que a economia desacelera, o desemprego aumenta, o governo começa sem que alguém precise apertar um botão, ou sem que precise mandar uma mensagem para o Congresso, o governo começa a gastar mais. Outro, impostos. Na hora que a atividade econômica desacelera, o PIB começa a crescer mais devagar, vamos pensar, o PIB cai, os impostos vão cair, a arrecadação tributária vai cair também. Porque tem menos vendas, então menos ICMS, menos IPI, menos produção, porque tem menos IPI, tem gente perdendo emprego, então imposto de renda, arrecadação de imposto de renda é impactada também, tá certo? Então o seguro-desemprego e os impostos funcionam como estabilizadores automáticos. Perguntas? Bom, então a gente vai fechar a nossa discussão deste tópico falando do tal modelo keynesiano básico, ao qual daqui para frente vamos referir como MKB. Não, esse material não tem no livro texto. Mas eu resolvi cobrir, por quê?
gostam muito disso aqui no Brasil. É difícil alguém fazer um curso de introdução à macroeconomia e não ver. Nos Estados Unidos também é bastante comum ver o modelo, tal modelo keynesiano básico. Quase todo livro de introdução à economia tem esse modelo. O Mencken que tirou. Eu acho até que ele fez bem, mas o problema é que qual é o ponto? Eu não devo preparar o curso para, ou seja, adequar o conteúdo à minha visão do mundo. Também tem que levar em conta o que os alunos vão enfrentar lá fora. Então, se eu for fazer um concurso público que tem economia, um pouco de macroeconomia, é quase certo que esse modelo keynesiano básico vai estar lá, por exemplo. Tá? E se for fazer um outro curso de macroeconomia, como eletiva, não sei, o professor provavelmente vai assumir que vocês conhecem esse modelo keynesiano básico. Então vamos discutir esse modelo keynesiano básico, como eu disse, não está no livro texto. Não necessariamente ele aparece em outros livros texto, não necessariamente com esse nome. Então aparece no capítulo 3 no manual do Dornbusch, um economista já falecido, Stanley Fischer. Era um manual de macroeconomia bastante popular. E aqui eu disse que esse plural está indevido, né? É um exemplo. E, inclusive, esse aqui não é um livro-texto de introdução à economia, é mais um livro-texto de macroeconomia para alunos de terceiro semestre de economia. Mas normalmente os manuais de introdução à macroeconomia tem esse modelo. Bom, um ponto importante, o chamado MKB ignora os efeitos da taxa sobre a demanda agregada, ou seja, ignora o chamado efeito de deslocamento que o Mencken falou. Ele olha só, pode pensar assim, para o efeito multiplicador. E como é que é a estrutura desse modelo keynesiano básico? A gente toma como ponto de partida a igualdade entre renda e produto. Ou seja, pode dizer a igualdade básica aqui do PIB. PIB, que é o Y igual a C mais E mais G mais o EL. A gente vai tomar essas variáveis aqui, o I, investimento, gasto de governo, e o EL como exógenas, definidas fora do modelo. Vamos assumir que elas são positivas, tá? Ou zero, na pior cena. Negativo não. O I e o G são positivos, ou zero. O EL pode ser negativo, tá? E agora temos aqui a função consumo, que eu coloco desta forma aqui. Deixa eu discutir então no quadro. O consumo é o A vezes C que multiplica Y menos T. E aqui tem algo não muito bom. O que não está muito bom é que você não está gostando, Alexandre? Mencionei. Olha, tem uma diferença significativa disso aqui, ou expressiva, que fácil do meu C maiúsculo para o meu C minúsculo? Não, né? Isso não ficou bom. Então eu vou fazer o seguinte, aqui no quadro, eu vou trocar o C pela letra X minúsculo, tá? Então o X é que aqui no quadro é o C das notas de aula. C minúsculo. Então o X é a propensão marginal a consumir. Ela te dá a medida do quanto o consumo aumenta se a renda aumentar em uma unidade. Eu disse que isso depende do Y menos T, que seria o PIB, ou renda interna bruta, menos T. Estritamente falando, eu deveria ter colocado aqui o RLE também, que aí seria a renda que ficou para o setor privado no Brasil, né? Tinha o PIB, você tirou a parte, a remuneração dos estrangeiros, a remuneração da renda do governo, você fica com aquele Y para o setor privado. Mas, inclusive o Mencken assumiu que este sujeito aqui é zero, tá? Na prática, então vamos deixar dessa maneira simples que eu coloquei aqui. Ok. A variável T, vamos assumir que ela é exógena, inclusive ela não depende da renda. Se a pessoa for fazer um curso terceiro, quarto semestre da graduação de economia, vai escrever o T como uma função, por exemplo, T igual a 10 mais 0,2 Y, uma coisa desse tipo.
conforme a gente falou, o A é o chamado consumo autônomo, é positivo, e o Czinho, que eu no quadro chamei de X, é a propensão marginal a consumir, está entre 0 e 1. Hipóteses. Eu coloco esta aqui, permito-me escrever aqui. A mais I mais G mais EL menos XT, no quadro X vai ser o Czinho das notas de aula, é algo positivo. Poderia ser negativo, né? Nossa, aqui é positivo, positivo, positivo. O L eu não sei. O T sendo positivo, isso aqui é negativo. Então, isso aqui, essa expressão do lado toda aqui, ou seja, tudo isso aqui poderia ser algo negativo. Eu estou dizendo que não, é positivo. E por que isso é... O que eu estou dizendo exatamente? Peço que os senhores aguardem, vai ficar claro mais à frente. Aí nas notas de aula, eu digo que falo sobre a demanda agregada. O que é a demanda agregada? Então, aqui nesse contexto, a gente tem essa igualdade do PIB mas eu estou dizendo, isso aqui está dado fora do modelo exógeno. O C é determinado dentro do modelo. Então, e o C, o que a pessoa vai demandar de consumo, pode então colocar aqui, poder colocar no D aqui, vai ser dado por essa condição aqui. Por essa expressão, ó, super lá em cima. Então a demanda da sociedade, demanda por consumo, é isso aqui. E a soma, ou seja, tudo isso aqui, é a demanda total pelo PIB, que a gente vem chamando de demanda agregada. Tá? Então, observe que, de propósito, eu coloquei um D do lado esquerdo, porém, não coloquei um D aqui, que em tese pode acontecer o seguinte, o PIB ser igual a 1.000, e a demanda agregada ser igual a 900, tá? Em tese isso pode acontecer. Então estou querendo deixar claro a diferença do que é a demanda das pessoas para o valor efetivo do PIB. Depois a gente vai ver que em equilíbrio a demanda vai ter que ser igual ao PIB que efetivamente é produzido. Mas por enquanto a gente não tem essa condição. E agora vem o porquê dessa condição que eu vou colocar, o significado dela. Porque se você fizer o Y, assuma que o PIB é 0. Se o Y for 0, a nossa demanda agregada vai ser igual a menos XT mais I barra mais G barra mais... Não precisa mais da barra, né? Já está claro que essas variáveis são constantes. Mais I, mais G, mais EL, tá? Então, se você for olhar isso que está marcado aqui, o que eu estou dizendo é o seguinte, a demanda agregada é positiva mesmo que o PIB seja nulo. Ou seja, a economia não produziu nada. Ainda assim as pessoas vão demandar, vai haver uma demanda positiva. Tá? Essa é a hipótese aqui. Ok? Pode pensar assim, as pessoas têm... Houve um caos, a economia não produziu nada, todo mundo perdeu emprego. Quem tem dinheiro no banco ainda vai sacar do banco, por exemplo, comprar alguma coisa. Tá? Pode interpretar assim. Isso, fato depois a gente for fazer uma análise, usar um gráfico, fazer uma análise gráfica, a gente vai ver qual a implicação que essa hipótese tem. Na verdade, você precisa dela para ter equilíbrio. Depois a gente vai discutir com mais à frente. Tá? Então, voltando aqui para as notas de aula, a gente chegou aqui a gente discutiu essa igualdade, como eu discuti quando eu estava ali no quadro, somente o primeiro Y, ou seja, o Y do lado esquerdo, recebeu o sobrescrito D. O equilíbrio acontece quando a demanda agregada for igual à produção efetiva da economia.
Aí, vamos ver. Então vamos lá. Atenção, perdão. Não é isso. Isso aqui eu quero minimizar. Então vamos lá. Tem equilíbrio, a gente precisa que essa condição aqui seja satisfeita. Aí o que eu digo nas notas de aula? Suponha que Y seja maior que o YD. Ou seja, a produção é maior, o PIB realizado, que foi efetivamente produzido, é maior que a demanda agregada. Nesse caso vai haver um acúmulo indesejado de estoque, simplesmente produtos vão ficar nas prateleiras, nem tudo vai ser vendido. Em particular, aí eu digo, o investimento efetivo será maior que o investimento desejado, porque lembra, acúmulo de estoque faz parte do investimento. Então, as firmas vão estar investindo demais. Às vezes, se não quiser falar em investimento, vão estar acumulando estoque. E aí isso vai ter que haver uma correção, tá? Aí a gente usa então aqui a figura 8.3. Cadê a minha figura 8.3? Desculpa, antes de parar para a figura 8.3, vamos manter a discussão. Ó, desculpa, isso aqui é condição de equilíbrio. Isso aqui, o que acontece se o Y maior que o YD? Vai haver acúmulos de estoques e as firmas vão reduzir a escala de produção. E o que acontece se o Y for menor que o YD? Os estoques começam a cair, ou vamos ter prateleiras vazias, pessoas chegando nas lojas para comprar, não tem o produto, aí as firmas começam a puxar a produção para cima. Então, ou seja, quando isso aqui acontecer essa situação aqui, tem uma força para algo que puxa o PIB para baixo. Nessa situação aqui, as prateleiras vazias criam um incentivo para que as firmas aumentem a produção. Tá? Agora sim vamos utilizar a tal figura 8.3. Figura 8.3, se os senhores olharem aqui, é um gráfico simples com duas linhas retas. Uma delas é a linha de 45 graus. Eu vou tentar construir esse gráfico passo a passo aqui no quadro. Obviamente, o desenho que vai aparecer no quadro, no frigidor vai ser pior do que o das notas de aula. Então vocês vão ver como se constrói aquele gráfico e vamos discutir a interpretação dele. Então eu marco no eixo horizontal o PIB, no eixo vertical eu marco a demanda agregada, passo aqui a linha de 45 graus, e uma propriedade da linha de 45 graus, que ao longo dela a condição de equilíbrio é satisfeita, tá legal? YD igual a Y. Perguntas? Bom. Deixa eu pegar um espaço aqui à esquerda. Agora eu quero ilustrar a demanda agregada no gráfico. Então, vou pegar essa expressão aqui. Que nós tínhamos antes em quadro, mas eu apaguei. Mas para evitar confusão, vou usar o X no quadro para denotar quem era o C nas notas de aula. Não deveria ter usado C. Desculpe, gente. Isso aqui não tá bom. Vou fazer algo. Peraí. Tem que selecionar a imagem. Ah, não. É com isso aqui que eu seleciono. Desculpe.
Vou colocar o quase mais para a esquerda. Aí tem mais espaço para escrever à direita. Então vamos lá. Aí eu reescrevo isso aqui da seguinte forma. Aí se eu vou chamar isso aqui, a gente já tinha discutido, tínhamos assumido que esse termo é positivo, lembra? Vou chamar isso aqui de y-til. Então eu tenho aqui o YD igual y-til mais x vezes y. O que eu tenho? Eu tenho a equação de uma linha reta. Ou seja, o YD se relaciona linearmente com y, o coeficiente angular é aquele x minúsculo, e o chamado coeficiente linear, o intercepto, é o y-til. E lembre que x é um número entre 0 e 1. Consequentemente, se eu representar essa reta no gráfico, a inclinação dela é menor do que 45 graus. Então eu marco aqui o y-til, que por hipótese ele tem 45, é positivo. E eu traço aqui uma reta com inclinação menor do que 45 graus. Eu chamei isso aqui de esse ângulo de alfa. E acho que eu mencionei ali embaixo, tangente no gráfico, a tangente de alfa é igual propensão marginal a consumir. Tá? Então, até o momento, acho que isso está próximo da figura 3, só que bem mais feio, desculpe. Está no limite da minha coordenação motora, senhores. Tá? Sim, e aí eu vou chamar o ponto aqui onde nós temos a interseção de A e o Y chapéu é o produto de equilíbrio. A gente tem equilíbrio com a produção Y chapéu. Somente com Y chapéu a gente tem igualdade entre YD e Y. E aqui nas notas, agora nada garante que o Y chapéu seja igual ao que o Y bar, que é chamado taxa natural de pleno de produção, ou produto que vai nos levar, não exatamente o pleno emprego, quase que o pleno emprego. Lembra que sempre tem um desemprego ficcional, desemprego de 2, 3, 4%. Tá? Então, como for, a gente faz vários livros, eu vou colocá-lo aqui, esse desemprego, o Y barra. Então, do jeito que as coisas estão, com essa ilustração, com esse gráfico que a gente tem aqui, que é a minha reprodução piorada da figura 8.3, a economia vai atingir um equilíbrio com o desemprego. Tá? Perguntas? Isso aí, o nome é modelo keynesiano básico, definitivamente, veio do Keynes. Tá? Okay? Então foi o Keynes o primeiro a apontar que uma insuficiência de demanda agregada poderia ser capaz de levar ao desemprego. Ok? Aí, vamos ver o que eu digo nas notas de aula. Eu digo o seguinte: tangente de alfa igual a C minúsculo, que aqui eu chamei de x, o y é chamada despesa autônoma, ou seja, é a parcela da demanda agregada, o y-til, desculpe, é a parcela da demanda agregada que não é afetada pela renda da economia ou pelo PIB. 2. Segundo ponto. Agora, não, depois eu digo o que aconteceria se o y-til não fosse positivo. Que eu coloquei pode ele ser positivo aqui. Então, aí depois nas notas de aula eu escrevo: ocorre equilíbrio quando os gastos planejados, ou seja, a demanda, são iguais ao que? Os gastos que realmente ocorrem, o Y realizado. Nada garante que o produto de equilíbrio será igual ao Y bar, que é a taxa natural de produção. No exemplo que a gente está
na figura 8.3, o Y chapéu é menor que o Y barra, então a economia opera abaixo da taxa natural de produção, consequentemente há desemprego. E é possível utilizar a política fiscal para reduzir a diferença. Ou seja, a diferença, ou seja, chamado esse gap aqui, essa diferença entre o Y barra e o Y chapéu. Como? Se o governo pensa, se você expandir, aumentar o G, o que acontece com o Y tio? Aumenta. O G está aqui. Então, uma expansão do G puxa o Y tio para cima. Dessa forma aqui. Deveria ter ficado... Isso aqui deveria ser uma paralela, tá? Desculpe. E aí você teria um novo produto de equilíbrio. Chamei, então, deixa eu dar um outro nome agora. Y com dois chapéus. Dois chapéuzinhos. Dois chapéuzinhos. Tá? Perguntas? Não? Então, só o último comentário sobre o gráfico. Vou discutir por que é importante que o chapéu seja negativo. Seja positivo, desculpe. Ah, não. Suponha que o Y tio, que é a despesa autônoma, fosse negativa. A gente assumiu que ela era positiva. Aqui nós teríamos a reta de 45 graus. E nós teríamos saindo daqui do Y uma reta com inclinação menor do que 45 graus, tá? Aí pergunta. Então essa aqui seria a cor que representa a demanda agregada. Quando que essas duas retas aqui iriam se cortar? Nunca. Ou para não dizer nunca, você precisaria colocar isso, projetá-la ela para cá, né? Daqui para cá. Se cortariam aqui, ó. Tá? O Y de equilíbrio é negativo? Não, não acontece. Então, basicamente, não haveria equilíbrio. Pode dizer assim, você não conseguiria chegar numa situação com o Y, tá? Se você admitir que o Y tio é negativo. Ok? Então, o fato é, como a curva de demanda agregada tem uma inclinação menor que 45 graus, para que você garantir que a curva de demanda agregada corta a reta de 45 graus, o intercepto da curva de demanda agregada tem que ser positivo, para você cair na figura que a gente tinha feito antes. Perguntas? Então, agora a gente fez a análise gráfica. Vamos fazer a análise algébrica. Vamos desenvolver esse algebrismo aqui. Então, basicamente, a gente tem duas condições. YD igual a Y, condição de equilíbrio, que o YD é igual a mais X y menos t mais I mais G mais o EL. E aí eu vou resolver para isso, ou seja, fazer y igual a yd, ou seja, escrever isso, escrever essa expressão aqui desse jeito e resolver para y. Então,
Então, coloca 1 menos x que multiplica y é igual a conclusão é que y então vai ser igual a 1 sobre 1 menos x que multiplica a mais i mais g mais EL menos x sobre 1 menos x que multiplica t. Tá? Lembrando que o x aqui no quadro é o C minúsculo das notas de aula. Aí nas notas de aula, você consegue identificar os multiplicadores na fórmula acima? Atenção, vamos voltar um pouquinho nas notas de aula. Eu coloquei aqui, a gente viu aqui, ó. Multiplicadores dos gastos do governo. Era na prática, botando delta G para fora da fração, era 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir. Ou seja, o multiplicador é 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir. Vou olhar, é exatamente o que aparece. Vocês ainda estão conseguindo ver ou ficou muito pequeno? Tá dando para ver ainda? Dá pra ver ainda sim. Tá, obrigado. Aqui. Na hora que eu dou um zoom nisso aqui, eu não consigo fazer ele... Quer dizer, eu consigo aumentar, mas não consigo centralizar. Tá, apanho com esse software. Então, olha aqui. Aqui está o multiplicador. 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir. E aqui é o multiplicador dos tributos. Propensão marginal a consumir sobre 1 menos a propensão marginal a consumir. Tá? Lembrando que os tributos é negativo, por isso tem um menos aqui na frente, tá? Então, na verdade, pode pensar o seguinte, os multiplicadores que a gente obteve antes, eles vêm desse modelo keynesiano básico, tá? E aqui nós estamos ignorando os efeitos de locamento, porque a gente está dizendo que esta variável é constante. Por exemplo, então, quando aumenta o G não tem impacto sobre a taxa de juros, logo o I não muda, tá legal? Bom, perguntas até aqui, senhores? Então eu vou apagar. Alguém se opõe que eu apague esse quadro? Então eu vou colocar um novo aqui. Não, não quero salvar. Pronto, aí vem cheio do jeito que estou acostumado a usar. Aqui. Então, voltando aqui para as notas de aula. O que acontece aqui na página, no final da página 9? Você consegue identificar os multiplicadores? Eles estão aqui e aqui. Tá? Essas duas frações. Exercício. Suponha que uma economia estava em equilíbrio com pleno emprego. Devido a uma mudança nas expectativas com relação à trajetória futura da economia, ocorre uma queda em I, no investimento. O que vai acontecer com Y? Então vamos lá, fazer esse exercício rapidamente aqui. Utilizando o modelo keynesiano básico. Então, esse aqui, ponto A1 é o equilíbrio inicial. E estamos assumindo que a economia tinha atingido uma situação de pleno emprego. Então, o produto aqui era justamente o Y barra, que é a chamada taxa natural de produção. Aí alguma coisa aconteceu. O que eu digo aqui? Ocorre uma queda no investimento porque os empresários ficaram mais pessimistas. Vamos ilustrar isso graficamente.
Ou lembra que o I caindo, esse Y tio muda de valor. Então tem uma nova curva de demanda, nova reta representando a demanda agregada, que deveria ser paralela à anterior. E aqui teríamos o Y2. Porque aqui seria o ponto de equilíbrio 2. Okay? Então haveria uma queda no produto, a economia passaria a padecer do desemprego. Tá? Diagnóstico, então, dito isso, diagnóstico do Keynes para a Grande Depressão. Insuficiência de demanda agregada. É a solução que o Keynes trouxe, ó. Expandiu o giro. O governo tem que expandir os gastos. Inclusive tem uma frase famosa. O governo precisa gastar mais, nem que ele contrate 2 equipes de trabalhadores. Uma equipe para ir andando na rua cavando buraco e outra para vir atrás tapando o buraco. Agora, vamos gastar. A ideia é para eliminar, aumentar a demanda e tirar a economia da recessão. Era o diagnóstico do Keynes. Pergunta, senhores. Bom, o problema, quando o Keynes trouxe isso, foi uma coisa do outro mundo. As pessoas, como é que não tinha se dado conta que isso, teoricamente, poderia acontecer? Mas como a gente já discutiu aqui, esse modelo bem simples, ele ignora várias coisas, efeito de deslocamento, o impacto da expansão dos gastos sobre a taxa de juros, assim vai, né? Então, inclusive, ignora também, na época era um problema relativamente pequeno, o impacto do aumento dos gastos públicos sobre o endividamento do governo, por exemplo, e qual a consequência que isso pode ter para a sustentabilidade da dívida pública, isso não pode gerar uma crise lá na frente, assim vai. Tá? Pergunta, senhores. Vamos ver o que acontece agora aqui nesse último pedaço. O que eu digo é o seguinte: o MKB assume implicitamente que o S depende somente da renda do setor privado. Eu coloquei renda disponível, renda disponível para o setor privado, tá? Aqui deveria ser para o setor privado. E além desse S aqui deveria ser um SP, poupança do setor privado, tá? Tendo visto a anotação que a gente usou em outros tópicos, tá? Consequentemente, essa álgebra aqui, inclusive, tem que ser refeita. Por conta da anotação no... Por conta... Então, vou tentar. E também aqui, ó. Aqui a gente deveria ter um P. Um P. E aqui um P. Subscrito P. Poupança privada. Por que eu estou dizendo que o S depende somente da renda disponível? Vamos ver se eu consigo explicar isso aqui para os senhores. Espero ter sucesso. Tentar vocês corrigir aquela álgebra que eu disse que não está boa. Vamos lá. Primeiro, o que seria a renda do setor privado? Pode pensar assim, é o PIB, menos a renda líquida enviada ao exterior, que o MENC eu assumiu que é zero, mas a gente pode permitir que ela seja diferente de zero, então escrevê-la aqui explicitamente, menos o T, tá? Então vai lá, tem o PIB, do PIB uma parte disso virou renda ou seja, renda gerada pelo PIB, uma parte disso vira renda do resto do mundo, uma parte disso vai para o governo, o que sobrou é do setor privado, tá? E aí eu peço que os senhores lembrem o seguinte, que o PIB menos a renda líquida enviada ao exterior é igual ao PNB,
que por sua vez vai ser consumo mais poupança do setor privado, mais aquilo que é apropriado pelo governo. Tá? Então, quando a gente combina, podemos colocar esse T, olhando para essa linha que aqui está, bom, partindo dessa linha, indo para... A gente pode escrever, pegando aqui o que está do lado esquerdo, lado direito, pode escrever o seguinte: Y menos RLEE menos T é igual a consumo mais poupança privada. E aí a gente coloca isso tudo, combina isso. Desculpe. Perdão. Y, consumo mais poupança privada. Agora, observe que... Perdão, desculpe. Isso aqui, por sua vez, pegando a primeira linha lá em cima, é igual ao que eu chamei de renda do setor privado. Então, você pode então escrever o seguinte: YP é igual a C mais SP. Consequentemente, a poupança privada é igual a Y do setor privado menos o C. E, por sua vez, a hipótese que o C era igual a mais X Y menos T. Aí você joga isso aqui, combina a última linha com a penúltima linha, você escreve então poupança privada é igual a mais X que multiplica Y menos T mais... Desculpe, esqueci o YP, né? Troquei aqui o sinal. Tem Ctrl Z demais, desculpe. Poupança privada é igual a renda do setor privado menos A mais X Y menos T. Pronto. E o que a gente faz agora? Então a gente pode aqui escrever o seguinte, de novo, pegar esse YP que substitui para quê? Por essa expressão que está ali lá em cima à esquerda. Y está Y menos RLEE menos T menos A menos X Y menos T. Menos A... Não, desculpa. Menos T menos A... É isso? Sim. Menos X Y menos T. E aí você pode dar uma simplificada na hora que você resolver, você vai calcular então que SP seria alguma coisa desse tipo aqui. Teria essas parcelas aqui que não dependem da renda. Ah, tem um X ali também. Então, na hora que você agrupar tudo, você vai ter o seguinte: menos XY menos RLEE menos A e aqui menos T mais X menos A, e acho que eu colocaria assim, menos 1 menos X, eu acho que é isso que multiplica T, porque aqui seria mais TX. Então, é isso, você chega nessa expressão aqui. Agora, então, está acontecendo o seguinte: a poupança privada é dada por essa expressão aqui do lado direito, que pelas hipóteses do modelo keynesiano bastam, isso aqui é exógeno, isso é exógeno, o X é um parâmetro, o T é exógeno, e o Y é determinado dentro do modelo keynesiano básico. A gente acha o Y de equilíbrio. Consequentemente, conclusão, a poupança aqui não depende da taxa de juros. Essa poupança privada não depende da taxa de juros no modelo keynesiano básico. Tá?
Aí eu menciono aqui nas notas, então o modelo keynesiano básico na verdade é um modelo bem especial. Modelo limite também. Então o que eu escrevi nas notas de aula? Mouse, cadê ele? Está aqui. Dentre outros fatores, a poupança privada deveria depender da taxa real de juros e da renda disponível. Da renda, a renda apareceu lá. Mas a taxa de juros não apareceu, a taxa real de juros. Então podemos então interpretar o MKB como um modelo limite no qual a taxa de juros não afeta a poupança privada. No modelo de fundos disponíveis para empréstimo, que discutiu no capítulo 13 do Menkel, a taxa de juros real afeta a poupança privada, que deveria ter um P também, desculpe, gente. Mas a renda não afeta, então é outro modelo limite. Na verdade, um modelo mais sofisticado deveria ter a renda sendo afetada, a poupança privada sendo afetada pela renda e pela taxa real de juros, tá? E outra característica do modelo do keynesiano básico, que como ele assume que o investimento, essas variáveis aqui estão todas dadas, o Y é a única variável que vai ser ajustada de forma a garantir que essa igualdade aqui seja satisfeita. Né? Poupança privada igual a T menos G menos EL. Lembra, o EL para o Menkel é a poupança externa. Tá? Ele assume que a renda líquida enviada ao exterior é zero. Tá? Então, colocando assim, o modelo keynesiano básico, ele coloca todo o peso de ajuste na renda. Você deveria também, a taxa real de juros não tem nenhum papel. Tá? É um caso limite. Perguntas? Não? Encerramos o tópico 8. Fala. Então, na quadra, por favor, só para terminar de copiar a forma. Tá, estou colocando aqui. Enquanto isso, eu pego o próximo tópico ali atrás. Vocês estão... Copiaram? Podemos avançar? Então, só para me situar, hoje é quinta, a gente tem as 2 aulas semana que vem, terça e prova quinta, é isso? Isso mesmo, a avaliação da prova é dia 17, certo? 17? Não, então peraí, então talvez tenha mais, permita eu confirmar aqui, num local muito importante para minha vida, minha agenda no Google. Tudo está anotado lá. Então vamos lá, hoje dia 3, nós temos aula, não quero passar a semana, temos aula 7, 9, peraí, 7 e 9 não pode, não, 7, deixa eu ver, nós temos aula 8 e 10, 2 aulas semana que vem, temos aula na terça-feira e prova na quinta. Então, deve dar para a gente descobrir esse tópico 9. Então, vamos começar o tópico 9 efetivamente. Temos ainda 19 minutos até o final da aula. Vamos começar a cobrir esse tópico 9. Então, para minha surpresa, vamos cobrir tudo que eu tinha colocado no programa, ou quase tudo. Eu achava que a gente não ia conseguir cobrir o 9. Então, o que a gente discute neste tópico 9? Vamos abrir aqui o tópico 9. Abriu? Sim. Então fechou? Sim. Então fechar o 8. O trade-off entre inflação e desemprego. Então, primeiro, que palavra é essa trade-off? É uma palavra da língua inglesa. Pode dizer o seguinte, um compromisso, troca, pode tentar bem pensar às vezes, pode ser, entre inflação e desemprego. Basicamente a ideia é que o governo vai ter que relevar, há um compromisso entre ter inflação alta, entre reduzir a inflação e reduzir o desemprego. Ele pode escolher um dos dois. Eu vou discutir mais detalhes, mas então assim, se existisse uma relação entre algo amarrando as duas variáveis. Na verdade, o nome dessa relação é a curva de Phillips. Então vamos lá. As taxas de inflação, PIB, desemprego, que é o U minúsculo, são 2 indicadores acompanhados atentamente de gestores da política econômica, né? São
São indicadores importantes que incluem o sucesso de um governo nas eleições. Inclusive, existe algo chamado Misery Index, que a gente traduz literalmente como índice de miséria, mas talvez fosse melhor traduzir como índice de infelicidade. Então, miséria aqui não é no sentido de pobreza, não. Miséria de que eu estou miserável, me sentindo infeliz, muito pobre, tá? É a soma das duas taxas. Uma sociedade é tão mais infeliz quanto maior for a soma da sua inflação com o seu desemprego, da sua taxa de inflação com a sua taxa de desemprego. E no capítulo 1 desse livro-texto, que a gente não discutiu aqui, um princípio 10 é que o Mencken enuncia lá no capítulo 1, é que existe um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Pelo menos no curto prazo, o governo pode escolher ter mais inflação e menos desemprego, ou reduzir a inflação à custa de maior desemprego. Então, neste capítulo, nós vamos estudar esse trade-off. Tá? E como isso aí levou, espero que a gente chegue a falar como é que isso levou a alguns desastres na condição da política econômica e continua gerando, por incrível que pareça. Estamos falando da chamada curva de Phillips, origem da curva de Phillips. No artigo, vocês têm ali o título, The Relation Between Unemployment, the Rate of Change of Money, Wage Rates in the United Kingdom. Então, basicamente, nesse artigo, esse economista, o A.W. Phillips, olhou para a relação entre o salário nominal, ou entre salários nominais, um indicador de salários nominais, e a taxa de desemprego para o Reino Unido naquele período de 1861 a 1957, quase 100 anos, né? Um pouco menos. E ele concluiu que para aquele período, para o país estudado, ou seja, para o período e o país estudado, ou seja, o estudado quer dizer período, o plural que temos período e país, existia uma relação negativa entre o e a taxa de crescimento dos salários nominais. A grosso modo, pode pensar assim. O nosso amigo Phillips coletou dados para inflação, para desemprego, taxa de desemprego, e a variação relativa percentual dos salários nominais, vou usar W aqui, então isso é variação percentual dos salários nominais, e pensa assim, cada ponto desse é um ano. Então aqui seria 1862, aqui 1870, aqui 1910. Então, não vou botar os quase 100 pontos que ele colocou, mas muito mais pontos que eu coloquei o quê? 10 ali, ele tinha quase 100 observações. Isso se ele estivesse usando dados anuais. Se ele estivesse usando dados mensais, ele teria 12 vezes o número de anos, que ele tinha quase 100, né? Um pouco menos do que 100. Então ele concluiu, aí existem procedimentos estatísticos para isso, mas você tem uma observação de dados, talvez você já tenha discutido isso no curso de probabilidade, chegaram a estudar análise de regressão, achar a reta que melhor se ajusta aos dados que você coletou? Chegaram a estudar isso? Não? Mas se alguém colocar regressão linear no Google, você não vai ter dificuldade. Então, achou, olha, vai ter uma curva, dessa cor vermelha, que descreve a relação entre a variável do eixo horizontal e do eixo vertical. Tá? Então o Phillips concluiu que havia uma relação negativa entre o desemprego e a taxa de variação, taxa de crescimento dos salários nominais. Então, assumindo, por simplicidade, que o PIB é uma função crescente da taxa de crescimento dos salários nominais, ou seja, quanto mais rápido estiverem crescendo os salários nominais, mais rápido estarão crescendo os preços. Inclusive, você poderia fazer o seguinte, nesse gráfico aqui, uma simplificação, vamos fazer a simplificação, colocar no eixo vertical a própria taxa de inflação. Pode colocar assim. Tá? Ok? Mas originalmente o Phillips não olhou para a taxa de inflação, olhou para a taxa de crescimento de salários nominais. Então você concluiria que havia uma relação decrescente entre taxa de desemprego e taxa de inflação. 2 anos depois do trabalho do
Phillips é publicado, os economistas norte-americanos Paul Samuelson e Robert Solow, ambos vieram a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, verificaram, acho que aqui tá, esquece isso aí, paga isso aqui, né? 2 anos depois, ou muito rapidamente, né? Foi pouco tempo, tá, a gente tem uma, e a separação da sílaba foi esse ele, não é, desculpa não, mas eu deveria ter percebido, foi o software que fez. Esse software não separa direito as sílabas em português, porque esse nome que as conclusões do Phillips eram válidas para os Estados Unidos, ou seja, puxa vida, o Phillips achou que lá para o Reino Unido, vamos ver aqui para os Estados Unidos como é, puxa, mesma coisa, né? Então o trabalho do Samuelson e do Solow foi publicado no American Economic Review, a American Economic Review, acho que são 6 publicações por ano, se não falha a memória. E a de maio é que eles chamam de Papers and Proceedings, que é o resumo dos principais trabalhos apresentados na conferência anual da American Economic Association. Então isso foi em maio de 1960. E eles chamaram a relação decrescente entre a taxa de inflação e a taxa de desemprego de curva de Phillips. Tá? Então, não foi o Phillips que chamou o que ele identificou de curva de Phillips. Outras pessoas chamaram, isso aqui é a curva de Phillips. Normalmente não é de bom grado você dar o seu nome a alguma coisa que você acha importante, né? Isso é ilustrado na figura 1, na página 469 do livro texto. E uma figura não muito diferente dessa que eu tenho aqui. Eu vou apagar, para tentar fazer algo mais próximo do que o livro texto tem. Então isso aqui, eu vou colocar CP para dizer curva de Phillips, tá? Não é mais curto prazo não. Já usei aqui algumas CP quer dizer curto prazo. Neste momento, CP quer dizer curva de Phillips. Então, por exemplo, você teria, como o livro marca, uma inflação de 6%, e o desemprego seria de 4%. Porém, se você tiver disposto, você consegue jogar a inflação para 2%. Mas para isso você vai ter que aceitar uma elevação no desemprego de 4% para, por exemplo, 7%. Tá? Perguntas? Temos ainda 9 minutos, vamos continuar avançando. Então, conforme menciono nas notas de aula, aparentemente o governo poderia influenciar a demanda agregada de forma a atingir qualquer ponto na curva de Phillips. Então a ideia é a seguinte: o governo utiliza a política monetária, a política fiscal para aumentar o PIB, por exemplo. Vamos supor que a economia estivesse aqui. Aí o governo realiza a política de expansão da demanda, vai aumentar o PIB. A consequência disso vai ser reduzir o desemprego, por exemplo, para 4%. E aí a gente vai chegar no ponto vermelho. Tá? Aí se você for olhar, isso é exatamente o contrário do que eu tinha falado. Acho que foi no começo foi hoje, certamente, acho que foi bem no começo. Olha, os economistas não têm nada do tipo, olha, aumenta a oferta de moeda em 5%, a gente sabe que a inflação vai chegar, vai ficar em tal patamar. Se você conseguisse, usando técnicas estatísticas, obter uma boa, uma robusta, uma estimativa sólida do que é essa curva, parece que aqui não, você tem um teto. Seria exatamente o ponto que eu quero dizer, né? Olha, não, eu sei, eu vou expandir a demanda agregada, vou puxar o desemprego
fazer ele cair 3%, e para isso eu só tenho que aceitar que a inflação passe de 2% para 6%, né? Tinha um problema que a gente vai discutir depois, nesse tópico. Qual é o problema, gente? Vou tentar antecipar, não tem por que vocês saberem que a gente não discutiu isso, né? São aqueles ratinhos que quando você acende a fogueira não vão passar naquele corredor. Lembra quando eu falei, tem um lugar aqui que você colocar aqui, tem um corredor que os ratos passam. Bota o queijo e acende uma fogueira no meio do corredor que ele vai matar todos os ratos. Não vai que os ratos não vão passar ali naquele corredor. O problema é que essa relação funciona muito bem, ou seja, essa curva aqui, ela funciona enquanto o governo não tenta tirar proveito dela. Se o governo quiser, quero passear ao longo desta curva, a curva se quebra. Todo mundo entendeu o que eu falei? Vou tentar deixar claro. Olha só o que eu estou dizendo. Alguém levanta dados, informações e acha essa curva. Aí os economistas olharam para isso, porra, sensacional. Não, vou pensar, vamos supor que os números são esses que estão aqui no quadro, tá? Por que a gente não vai fazer isso? A gente vai reduzir o desemprego de 7% para 4%, desemprego é uma coisa muito ruim, né? Vamos o desemprego de 7% para 4% e o ônus que tem é a inflação passar de 2% para 6%. Vamos fazer isso. Vale, o governo deveria fazer isso, né? Ou seja, o governo quer caminhar ao longo dessa curva aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte: na hora que o governo, é como se tivesse acendido a fogueira e os ratos mudam o seu comportamento. Na hora que o governo tenta caminhar ao longo dessa curva, os agentes percebem que isso está acontecendo e abandonam essa curva. Na prática, é como se a curva se deslocasse. O que vai acontecer, isso é cenas dos próximos capítulos, é que a gente vai acabar caindo nisso aqui, ó. Numa nova curva, só vamos ter a inflação mais alta, mas o desemprego ainda em 7%. Tá? Perguntas? Não? Então vamos ver o que a gente tem aqui nas notas de aula. Acho que dá pra gente, temos ainda 5 minutinhos, acho que dá pra gente fechar esse pedacinho aqui. Demanda agregada, oferta agregada e a curva de Phillips. De acordo com o livro texto, Fernando, só olhar exatamente o tamanho dessa figura 2 na página 470, para ver se dá tempo para discutir em 5 minutos. Agora eu acho que não. Essa figura é um pouco grande. Não dá tempo. A gente vai ter que esperar. Tá? Ok? Então tá. Hoje a gente está parando por aqui. Na próxima aula a gente retoma neste ponto aqui. Então, com sorte, a gente vai terminar a matéria na quinta-feira da semana que vem. Eu acho que esse tópico aqui não é muito grande. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Perguntas? Professor, você disse que essa reta aí não serve, no caso, para a gente poder variar aquelas duas taxas. Então ela serve só para demonstrar o resultado atual? O estado atual? Não, peraí, vamos lá. O que eu disse é o seguinte. Você olha para... Você levantou os dados, identificou... Qual foi o que os economistas fizeram? Identificaram essa relação conforme está ilustrado no gráfico. Tá legal? Algo desse tipo. Uma relação decrescente entre taxa de inflação e desemprego. Aí o pessoal que estava, os economistas estavam no governo, porra, que sensacional. Então, veja, você está dizendo o seguinte, a gente pode reduzir o desemprego de forma duradoura, né? Que isso aí é uma relação de mais, olhando para dar mais de 100 anos, isso aí é uma coisa estável, sólida. A gente pode reduzir o desemprego de forma duradoura, para sair de 7% para 4%, desde que a gente aceite que a inflação passe de 2% para 6% ao ano. Vamos fazer. Vale a pena, desemprego é uma coisa muito ruim, vamos fazer isso. Então a ideia é a seguinte, os economistas olharam para isso aqui, eles chegaram à conclusão, vamos passear, influenciar o governo, os governantes concordaram, vamos caminhar ao longo dessa reta, sair desse ponto aqui para esse ponto aqui. Problema, na hora que o governo quis fazer isso, ou seja, caminhar ao longo da reta, a reta
quebrou, a relação quebrou. É como se a reta desse um pulo. O fato do governo querer explorar a relação faz com que a reta se desloque para cima, conforme eu coloquei ali. E ele acabou caindo aqui. Aí a sua pergunta é por que a gente, se isso não funciona, por que a gente está olhando? Eu acho que era nessa direção a sua pergunta, não era, João? Não era bem assim. Mas pelo menos, se fosse, pelo menos a gente entender onde foi que houve um erro ali na década de 60. Isso. Pelo menos para isso, para a gente entender por que não funcionou. Tá? Inclusive, essa tentativa de caminhar aqui ao longo dessa curva foi uma das coisas que fez com que a economia, que a inflação começasse a subir nas décadas de 70. Não foi só isso, mas também foi. Tá legal? Ok? Ah, beleza. Mais perguntas, gente? Mais perguntas? Não? Então eu vou interromper a gravação.